Tem dias que a gente acorda cheio de energia, com vontade de construir, de fazer acontecer, e tem momentos que a gente acorda desanimado, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de fazer nada, com aquela tristeza, aquele desânimo que a gente não sabe nem como que a gente vai seguir aquele dia. Quando você está vivendo momentos iguais a esse que eu falei agora, o que você costuma fazer com você mesmo? Porque tem momentos que a gente sente coisas que a gente julga serem negativas e que a gente não sabe nem por que está sentindo, que não tem nenhum motivo aparente, que nada aconteceu dentro da nossa vida para a gente se sentir assim. E tá tudo bem, tem momentos que realmente a gente vai acordar desse jeito. Viver aqui é viver isso, às vezes viver coisas muito boas e às vezes viver coisas não muito boas assim. O importante é que a gente aprenda a lidar com as situações e que a gente se conheça tão bem a ponto de identificar o momento que nós estamos vivendo isso constantemente ou se é só um dia, se é só um momento, se é só aquele momento que está acontecendo, não é? Então, o que você costuma fazer quando acontece alguma coisa que te tira do sério, que você fica confuso, que você fica irritado? O que você costuma fazer? Geralmente a gente não consegue assumir o que a gente está sentindo, ou a gente consegue enxergar uma única emoção, uma única sensação, e todas as outras a gente não consegue nem perceber elas, ou a gente nem para se dar conta que elas estão ali atuando dentro da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Digamos que amigos meus resolveram fazer uma festa surpresa para algum outro amigo. E dentro daquela festa surpresa, por algum motivo, eu não fui convidada. Seja lá o que foi que aconteceu, ou porque eles julgaram que eu estaria ocupada, ou por, enfim, qualquer motivo que seja, eu não fui convidada para aquele momento. Naquele momento, quando eu fico sabendo da festa, a primeira coisa que eu posso sentir é raiva ou tristeza, né? Então eu vou identificar isso e eu vou começar a sentir raiva e tristeza pelos meus amigos. Então eu vou olhar para fora e eu vou sentir isso por eles. E eu vou identificar o externo como o grande motivo daquela raiva e daquela tristeza interna que eu estou sentindo, não é? Mas a gente precisa olhar para todas as sensações que nós estamos sentindo naquele momento. E o que acontece? Quando a gente está sentindo raiva, tristeza, a gente identificou isso, às vezes a gente não quer olhar para aquilo, a gente não quer perceber, a gente não quer sentir, a gente quer se livrar, a gente não gosta do que a gente está sentindo e a gente fica tentando se distrair para tirar a gente daquele momento, daquela sensação. E eu quero falar para você que você tente fazer diferente em relação a essas sensações ruins, que a gente julga serem ruins, mas que na verdade são sensações que fazem parte da gente, fazem parte de estar vivendo essa vida aqui na Terra. A gente vai viver coisas boas, a gente vai viver coisas não muito boas, e isso tudo faz parte, somos a dualidade. E quando a gente começa a acolher, a enxergar essas sensações, a acolher elas, dizer para nós mesmos que elas fazem parte da gente, que elas fazem parte do nosso ser, a gente começa a se sentir mais leve, a gente começa a perceber que a gente não precisa correr, que a gente não precisa fugir. Porque quando a gente tenta correr e fugir, fica tudo mais difícil. Porque a gente fica até com mais raiva das pessoas que fizeram com que a gente sentisse aquilo. E na verdade a gente não tem que sentir isso, não é? Então, no exemplo que eu dei, o que mais pode ter acontecido ali? A gente pode ter se sentido rejeitado, excluído, abandonado, desvalorizado, menos importante. Então é importante que a gente comece a perceber essas sensações que fazem parte da gente. Quanto mais a gente olhar para isso e quanto mais a gente acolher essa nossa parte que está precisando ser vista, mais a gente vai compreender como é que a gente funciona e mais a gente vai conseguir lidar com as situações quando elas acontecerem. Porque a gente não tem o controle sobre tudo o que nos acontece. Tem muita coisa que acontece dentro da nossa vida e que realmente nos deixa muito para baixo, nos deixa muito irritado, a gente fica confuso, a gente não sabe o que pensar, a gente não sabe como agir. No momento que a gente começa a entender o que é que está passando dentro da gente, a gente começa a acolher esses momentos nossos e a falar assim, ok, eu estou sentindo raiva, realmente eu
tô sentindo muita raiva. E por que eu tô sentindo raiva? Por causa disso, por causa daquilo outro, e começar a falar. Ou se você não quer falar, escreva tudo num caderno, comece a escrever tudo, né? Eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada, eu me senti menos importante, eu senti que eu não sou importante para aquele momento, né? Então comece a escrever tudo aquilo ali e depois quando você terminar, o que você pode fazer? Rasgar tudo, queimar. E aí você vai estar dando vazão para aquela sua emoção, você vai estar colocando para fora, o que é muito bom. É muito importante que você faça isso para você e por você, porque aí é uma parte sua que está sendo vista. E eu tenho uma professora que fala uma coisa muito verdadeira. Ela diz que tudo sempre quer ser amado, quer ser visto, quer ser amado. Então, quando a gente olha para esses momentos nossos e a gente enxerga eles e a gente acolhe e a gente reconhece, sim, você faz parte de mim, eu tô vendo você, eu percebo você. Tentem perceber isso dentro de vocês, como fica tudo mais leve, fica tudo mais tranquilo quando a gente conduz a nossa vida dessa forma, quando a gente conduz o nosso mundo interno dessa forma. E se você ainda é uma pessoa muito dedicada, muito disciplinada, você ainda pode fazer tarefas em relação a isso. Tem o Ho'oponopono que você pode fazer, que a Beth Russo ensina, que você fala a emoção que você está sentindo e você faz o Ho'oponopono. Eu acho isso fantástico porque você vai liberando aquela emoção através do Ho'oponopono. Eu ensinei uma outra técnica aqui que você vai contando a história de uma forma muito dramática e você vai reconhecendo as emoções, né, num caderno, e você vai vendo que toda vez que você vai escrevendo aquela situação, ela vai ficando cada vez mais fraquinha, né? Ou seja, você vai contando aquela história várias vezes, você vai vendo que a emoção vai sumindo, que daqui a pouquinho ela não vai ter mais tanta emoção assim para você contar aquela história, porque você já deu vazão para ela, né? Tem o próprio EFT do André Lima, que também trabalha essas questões e que fazem muito bem. Então, se você é muito disciplinado e você gosta de se trabalhar, seria muito importante que você começasse a fazer isso por você, para que você consiga conduzir a sua vida de uma forma leve, tranquila, feliz. E a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue olhar para todas as nossas partes, reconhecer todas as nossas partes, trabalhar as nossas emoções. A gente começa a entrar num equilíbrio maior. A gente começa a aprender a lidar com as situações de uma forma muito mais equilibrada, muito mais harmoniosa, quando a gente olha para essas emoções e para essa parte nossa. Então, vamos começar a colher as nossas emoções e esse lado que a gente julga ser negativo, mas que não é negativo. É só um lado nosso que faz parte da gente e que enquanto nós estivermos vivendo aqui na Terra, a gente vai passar por muitas situações dessas. Então, se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdos ligados ao desenvolvimento pessoal. Um grande beijo em seu coração.